Antes do método, quero dizer como utilizar os textos fornecidos. Porque é a primeira coisa que você vai ter quando você tiver aí a sua redação. Então, interessante, ler, interpretar e utilizar os textos fornecidos a seu favor. Há momento mimimi. Ai, mas isso não é bobo, professor? Não é bobo. Isso não é algo bobo, é algo que vai ajudar você. Aproveite, faça o melhor que você pode nas condições que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Bonito isso, né? É isso mesmo. Se não entendeu, volta aí, que também eu quase dei um nó na cabeça para falar isso. Temos aqui vários exemplos, vou deixar na tela para você. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela, para que você consiga ver mais. Temos aqui, motivado pela leitura dos textos seguintes, sem contudo copiá-los, não copie o que está escrito aqui, ou parafraseá-los. Aqui pede até para você não parafrasear. Em algumas bancas é possível parafrasear. Aqui está dizendo para você não fazer isso de forma nenhuma. Então, redige um texto dissertativo com no mínimo 20 e no máximo 25 linhas em modalidades e limites solicitados em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. O papel da polícia na sociedade contemporânea. Eu não vou ler tudo aqui para a gente não perder muito tempo, mas você pode, vou deixar aqui para você, ó, ler e entender. Deixa eu diminuir. Ainda não deu, não deu. Não diminui mais. Agora sim. Então, pause o vídeo e leia, porque eu vou dizer um pouquinho sobre essa questão aqui, ó, desse lado aqui, ó. Vou falar desse lado aqui, depois você pode ler o outro, caso se você queira. Então vamos lá. Nossa, que bagunça, me desculpa. O preço da civilização. Então vamos ver o que a gente pode pegar aqui desse texto sem copiar, sem parafrasear. Polícia é fundamental. Esse aqui é um concurso da Polícia Militar, se eu não me engano, da Bahia. Me desculpa, eu não coloquei a referência, mas se eu não me engano, é o concurso da Bahia. Polícia é fundamental. O primeiro passo para um grupamento humano um pouco mais complexo deixar para trás a barbárie é reservar ao poder público o monopólio do uso legítimo da violência, ou seja, constituir uma polícia. Vou pegar só esse trecho aqui e aqui já vou dizer o que eu tenho de ideia sobre ele. Nesse texto já me deixou claro a importância, no caso aqui, da polícia relacionado com antigamente, anos anteriores, que não se tinha essa polícia, não tinha esse poder público, não tinha muitas leis, onde existia muita barbárie. Então aqui eu já captei essa essência que eu posso... É a minha percepção, pode existir outra percepção, tá bom? Eu estou falando aqui para você uma percepção que eu tive agora para utilizar no texto. Então eu posso utilizar essa questão de voltar no tempo, lembrar que não tinha lei, que não tinha a questão da polícia e que era mais violento, tinha mais barbárie. E hoje, Mateus, não tem violência? Não tem, mas imagine sem essa justiça, sem as leis, sem as polícias, como seria? Na minha opinião, que não é certa nem errada, a sua também pode ser diferente da minha, então tudo bem, seria pior. Então, aqui é um trecho que eu peguei apenas, tá bom? Pause o vídeo e tente pegar aí outras questões do texto. Temos aqui mais um exemplo. Aqui temos novamente, olha aqui, eu trouxe para vocês verem. Motivado pela leitura do texto, contudo, sem contudo copiá-lo ou parafraseá-lo, que também não deixa a questão de parafrasear. Redige um texto dissertativo combinativo de 20 a 25 linhas. Aqui já era para agente prisional. Vamos ler rapidinho aqui. Texto. Tema, né? Sobre o tema. O papel do agente na ressocialização do preso. Então temos aqui o tema. Sobre o tema, o papel do agente prisional na ressocialização do preso. E temos o texto. O controle social formal é orientado para a reabilitação do desviante, com uma intenção correcional e ressocializadora, porém as instituições de controle social informal funcionam regularmente. A família, a escola, os grupos sociais, as associações, movimentos sociais que definem normas de conduta, reproduzem valores e disseminam orientações para a ação social. O que eu entendi um pouquinho do todo o texto que eu li, uma das visões que você pode ter, porque o texto pode ser interpretado de várias formas, eu vi que fala-se muito da questão do agente prisional, na ressocialização do preso, e também fala-se muito da contribuição, por exemplo, que a gente pode trazer aqui, ó,
palavras da família, da escola, do grupo sociais, das associações. Aqui nós podemos falar sobre essa contribuição desses grupos juntamente com o local que o preso está, que é um local para ele se ressocializar, pelo menos a gente sabe que não é tudo às mil maravilhas, mas no papel está tudo a mil maravilhas, que é o ideal, do que é preciso, do que é a ideia para que o preso saia com uma ressocialização melhor. Não colocar nem mais nem menos, né? Então aqui tem esse lado. Por outro lado, também a gente pode ver que, se você quiser colocar no seu texto, que tem a questão assim, sobre, por exemplo, família, escola, grupos sociais e o local que o preso está. Qual que é o papel de cada um nesse indivíduo? Será que é papel da escola não só passar a educação, mas também corrigir, sem ser algo educacional? Sim ou não? Cada um tem a sua opinião. Será que é papel somente da família? Sim ou não? Então aqui a gente consegue ter muitas ideias. Estou mostrando para você que na leitura do texto a gente já pode ter muitas ideias para que a gente utilize na redação e não parafraseie e nem copie. Temos aqui também o exemplo do Enem. Vou aumentar um pouquinho e passar aqui sobre o Enem. O Enem é muito interessante, tá? Eu não vou trazer aqui a atenção dos textos motivadores. O tema, por exemplo, que deste ano foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esta era a proposta de redação. Outra coisa... Não, vou deixar mais para frente, que eu vou falar sobre escolas, aí você não vai se perder. Mas era... Não, vou falar um pouquinho. Porque muita gente confunde, por exemplo, aqui, ó, tem Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esse é o tema. Aí tem gente que vai falar sobre a questão da educação, mas não inclui o que se pede. O que se pede? Formação educacional de surdos no Brasil. É o que está pedindo. Não está pedindo para falar só da educação. Ou não está pedindo só para falar sobre a questão dos surdos. O ponto principal que você precisa falar no seu texto é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Fique atento quando o tema surgir. E aqui, então, se a gente não pode copiar nem parafrasear, temos aqui o que podemos utilizar. Olha aqui os dados estatísticos que podemos utilizar. Pode utilizar. Olha aqui essa questão que para apenas com essa imagem, né, com esse anúncio, melhor falar. Sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valoriza as diferenças. Então aqui, a grosso modo, o que a gente pode dizer? Que ele, mesmo aqui no sentido, né, que muitas pessoas, como ele está surdo, muitas pessoas têm preconceito a isso. E ele mostrou que, sendo surdo, ele também é pós-graduado em marketing. Então ele tem capacitação para poder estar em uma empresa. Mas será que as empresas valorizam isso? Sim ou não? Será que ainda existe muito preconceito? Sim ou não? É o que você poderá utilizar em sua redação. Então, tá vendo? E aqui temos os textos, não vou ler para não demorar muita aula, e aqui também temos os textos que podemos tirar. Aqui até um texto da lei, né, Direito à Educação, onde a pessoa que confunde, ó. Aí fala aqui o texto do Direito à Educação, a pessoa foca na educação e esquece o quê? Esquece de falar sobre o que se pede, que é a questão dos surdos. Então, cuidado com isso. E aí agora, atenção sobre a questão dessa que nós estamos dizendo sobre o texto. Não ache que eles são irrelevantes, pois eles não são. Não copie como está escrito no texto de apoio. Já disse isso repetindo. Quando possível e necessário, faça uma paráfrase utilizando o texto de apoio. Parafrasear é o quê? É dizer o mesmo em outros termos. Quando possível, sim, né? Que os outros textos eles não deixaram de forma alguma. Mas você consegue ter uma ideia e, claro, fazer algo com a sua própria percepção. Agora, para você não perder, não zerar os pontos na redação, para que você não saia do tema. Deixa eu só beber uma água que você já vai lendo aí, vendo. Utilize escoras e apoios. Qual que é a definição sobre escora e apoio?